Arthur, boa noite. Deixa eu me posicionar para conseguir te ver. Primeiro de tudo, fazer uma análise do jogo de hoje, mas o que eu queria te perguntar, assim, você tem falado muito ao longo desses últimos dias sobre como esse é o começo de um novo ciclo, como o que importa é o processo, como você queria dar oportunidade de observar diferentes jogadoras. Passados esses dois amistosos, com muitas atletas recebendo oportunidade, estreando bem, eu queria que você falasse sobre quão satisfeito você está com as novas opções que o Brasil ganha, pensando justamente nesse início de um novo ciclo. Bom, muito satisfeito. Essa convocação foi incrível, porque foi a primeira convocação após o resultado histórico que a gente teve nas Olimpíadas. E aí a gente não pode ficar pensando no que já foi. A gente precisa pensar para frente, como eu falei. E esse grupo de atletas tão jovem, acho que a convocação dos últimos muitos anos, né, a convocação com a média de idade mais baixa, trabalhou muito bem. Eu disse isso aqui na coletiva anterior em relação ao nosso dia a dia, aos treinamentos, ao entendimento, compromisso, a sede que elas têm de aprender, entender o modelo de jogo da seleção, se identificar com a seleção, gostar de estar aqui, de vestir essa camisa, e vestir com confiança, e vestir podendo mostrar o melhor delas. São jovens que têm muito potencial. Não só as mais jovens, mas as que já têm mais experiência também foram muito bem. Uma característica que eu sempre digo a elas que é muito importante para uma equipe vencedora é você melhorar entre os jogos, né, de jogo a jogo. A gente teve essa oportunidade, ainda que com pouco tempo, mas de entender onde a gente precisava melhorar para enfrentar uma equipe como a Colômbia, uma seleção que é muito forte, que tem mostrado que joga competitivamente com qualquer seleção do mundo. A Colômbia tem mostrado isso. Tem grandes jogadoras, né? A Linda foi eleita a nona melhor jogadora do mundo. A Ramires dispensa comentários a qualidade que ela tem. A Cata Usme, uma craque. A Pave jogando em alto nível. Então, um ataque muito forte, uma defesa consistente, um meio-campo experiente. Então, eu fiquei muito satisfeito porque a gente conseguiu as duas coisas, né? Evoluir para ter um resultado melhor e realmente observar um número muito grande de atletas. Foram 26 convocadas, 25 atletas foram observadas, só a Tainá que não pôde entrar. Então, em 2 jogos, você observar 25 atletas, sendo 18 com a oportunidade de serem titulares, é algo muito difícil de ser feito se você não tem uma clareza no trabalho, se elas não acreditam, se elas não entendem muito bem a proposta que a gente coloca para elas. Então, eu só tenho a entender que essa convocação ela confirma aquilo que eu penso do futebol feminino do Brasil, que a gente tem um leque muito grande de jogadoras que podem estar lá na frente na Copa e vão trabalhar muito para isso, eu tenho certeza, e nós também, eu, como treinador e toda a comissão. Arthur, eu queria falar um pouquinho sobre processos. Você está completando um ano à frente da seleção brasileira e no início do trabalho houveram alguns questionamentos em relação a resultados. Nos Jogos Olímpicos, com os primeiros jogos, se questionou muito, mas foi um time que respondeu à altura e não à toa conquistou um resultado histórico lá em Paris. No primeiro jogo, o Brasil empata com a Colômbia, se questionou o primeiro tempo do Brasil, mas o Brasil conseguiu um resultado no primeiro jogo pós-ciclo de Olimpíadas, já se preparando, como você bem frisou, né, observando novas atletas. E hoje, com atletas até que não estavam experimentadas na equipe, consegue fazer um excelente primeiro tempo e teve maturidade para sustentar o resultado. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de formação de identidade de uma equipe, assimilando o modelo de jogo ao longo desse primeiro ano, até porque, na minha opinião, um time campeão demora a ser formado, precisa criar uma identidade e também até uma autocrítica, né? Enquanto imprensa, a gente às vezes cobra o resultado de uma maneira muito firme e imediata, mas também esquece que é um processo de construção mesmo para muitos atletas e até mesmo de ideia de jogo, modelo de jogo. Sim, é uma cultura nossa, né? Uma exigência muito alta em relação ao resultado imediato. Eu acredito que, enquanto Brasil, nós temos uma história que nos levou a isso, por ser um país muito vencedor, especialmente no futebol masculino, mas também no feminino, com
né? Jogadoras extra classe, a melhor do mundo, outras que com certeza estão entre as 10 melhores do mundo. Então a gente tem um histórico também muito positivo no futebol feminino. Agora, o futebol tem mudado, o nível de competitividade tem mudado. Existe uma nova forma para se trabalhar o futebol, né? Então, nós temos sempre uma convocação com muito pouco tempo para treinar e eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, que é preparar a equipe para chegar nos momentos decisivos, com maturidade, com plano de jogo, com entendimento, com uma identidade muito forte, como você trouxe. Isso tudo tem que ser feito nesse momento com um leque maior de jogadores. E a gente tem isso. Enfrentamos uma seleção que é muito pronta, a seleção da Colômbia, né? E assim como foi na preparação olímpica também. A gente foi para campeonatos como a She Believes e a Copa Ouro com convocações muito diferentes. E as outras equipes estavam muito mais prontas, né? Então, eu tenho que entender o cenário que vive hoje o futebol feminino brasileiro, a seleção, e na hora das competições importantes, pode ter certeza que a gente vai ter experimentado muito e evoluído muito para escolher o grupo certo, e ali sim a gente vai entrosar a seleção muito mais, né? Não tem jeito, né? É com treinamento, é isso que eu acredito. Agora, o grupo responder em tão pouco tempo à evolução, como foi nos Jogos Olímpicos, foi agora nessa data FIFA, é um ótimo sinal, né? A capacidade que elas têm, né, junto ao meu trabalho, da comissão, de a gente crescer. E isso me deixa muito, muito satisfeito. Eu não estou preocupado agora nem com o resultado, nem com as críticas ou as opiniões, né, que são de fora. E eu entendo que elas têm que ser feitas, é a cultura. Eu entendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu jogo com elas, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que é mais importante para esse processo. Boa noite, Arthur. Pedro Henrique, Núcleo de Esporte UFS. Primeiramente, né, apesar de algumas polêmicas no futebol masculino ontem na premiação, queria dar os parabéns para você, terceiro melhor treinador do mundo da Bola de Ouro, merecidamente. E prêmio, né, desde 2018, coroa também as temporadas do futebol feminino. E de lá para cá tivemos algumas brasileiras, né, que chegaram também à final. Marta algumas vezes, Debinha no passado. E esse ano a primeira vez em que tivemos duas atletas finalistas, né? A Gabi Portillo, infelizmente cortada por lesão, e a Tassiane, mais uma vez colocada e mais uma vez brilhante. Queria saber se, mediante a próxima safra, né, que você já começou a dar oportunidades para algumas nessa convocação, mediante também ao Sub-20, ao Sub-17, que vem desempenhando também boas performances, o que você espera dessa nova safra e o que você espera também, se a gente consegue, né, a seleção brasileira consegue continuar impondo mais 2, 3 atletas aí em premiações, que sempre é de um prestígio enorme para nós brasileiros. Bom, primeiro falando do Vini, é realmente lamentável, né, o que aconteceu. Todos sabemos que ele foi o melhor jogador, né, da temporada, decisivo em todos os mata-matas, na final. Os números mostram, mas mais do que os números, o desempenho, o que ele representa hoje para o Real Madrid, foi o time campeão, o que ele representa no futebol, dentro e fora de campo. Então, o Vini, ele é o vencedor, a gente sabe disso. E essas premiações são assim, às vezes acontecem essas situações e isso não é o mais importante, né? O mais importante é a gente apoiar o Vinícius enquanto craque que ele é e o que ele representa na luta contra o racismo, que talvez tenha sido um dos motivos ainda, né? Esse racismo velado que ninguém vê, que talvez tenha sido um dos motivos dele não ter vencido. Mas é uma premiação com uma história muito grande no futebol. Fico contente, né, de estar entre os 3 melhores e ser um representante do nosso futebol brasileiro, assim como as 2 atletas, a Portillo e a Tarciane, foram merecedoras. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter mais jogadoras nessa lista, porque o futebol brasileiro tem essa qualidade e cada dia que a seleção entra em campo tem mostrado isso, né? Foi vice-campeã olímpica, com um grande destaque, fazendo 4 gols numa seleção que é uma das melhores da história, a seleção da Espanha, pelo que tem de atletas e modelo de jogo.
ter vencido a França, enfim, dentro da casa delas. E então a seleção tem mostrado isso, a qualidade das suas jogadoras, né? Hoje também a gente enfrentou grandes jogadoras e como você disse, jogadoras que muitas vezes não são conhecidas, né, pelo grande público, mas que a gente sabe e confia. O processo vai ser esse, elas vão evoluir, eu não tenho dúvida disso, nos seus clubes, é isso que a gente espera, essas jovens da Sub-20 e da Sub-17 também, né, e isso ganha o futebol brasileiro e é seguir apoiando, né, as competições, melhorando as nossas competições, a estrutura dos clubes com o futebol, e elas vão acompanhar esse crescimento geral, mas a gente está de olho em todas, com certeza. Boa noite, Arthur. Vinícius, da Gazeta Esportes. Parafraseando aqui o meu colega Robson, falando um pouco sobre o processo também. No sábado eu te perguntei sobre expectativas do próximo jogo, falando que o Brasil voltou do segundo tempo muito bem, atacando muito mais. E, na minha opinião, no jogo de hoje, o Brasil começou o primeiro tempo excelente. Tanto que os 2 gols saem no primeiro tempo, primeiro no cabeceio da Isa Haas, depois numa brilhante jogada da Gil. Aí no segundo tempo o Brasil eu sinto que perde um pouco o fôlego e cai um pouco do desempenho. Então, assim, fazendo esse apanhado, né? O primeiro jogo, o segundo tempo muito forte, no segundo jogo, um primeiro tempo muito forte. Queria que você fizesse esse balanço, falasse um pouquinho também sobre, principalmente, as 4 alterações no meio de campo, né? Foi um meio de campo completamente renovado de uma partida para outra, e se isso influenciou nesse ímpeto maior no começo da partida, e como você planeja manter esse processo para que a gente não tenha só um dos 2 tempos forte mais os 2. Obrigado. Bom, sua análise está correta em relação aos tempos das partidas. A gente hoje iniciou de uma maneira muito consciente, com intensidade, com velocidade de jogo, criando vantagens em todos os setores do campo, levando muito perigo ao gol da Tata, da Colômbia. A gente fez o gol, acho que poderia ter feito outros gols. O primeiro tempo poderia ter acabado 4 ou 5-0 tranquilamente, pelo que a seleção criou. Então o segundo tempo vem e a Colômbia melhora também, né? Ainda que a gente faltou um pouco mais de energia, perdemos os duelos. Eu não gostei, falei com elas, acho que quando parou o tempo ali, um momento eu trouxe o time e realmente, né, levei essa energia para elas retomarem, entenderem que o campo já estava ficando ruim, né? Talvez lá de cima não pareça, mas o campo já estava ficando ruim para a gente fazer o mesmo jogo que fizemos no primeiro tempo. Então isso também prejudicou o jogo como um todo, né? A chuva, o gramado, né, no segundo tempo, mas hoje eu acredito que a gente não jogou bem, né, uns 15 minutos, a Colômbia foi melhor. No outro jogo, talvez no primeiro tempo, foi mais tempo de instabilidade. O objetivo, claro, que é jogar todos os minutos e sempre superior ao adversário e conseguindo colocar, né, o nosso jeito de jogar. Mas, do outro lado, tem muita qualidade também. A gente tem que entender que a Colômbia voltou muito bem. A Pave, ela contribuiu demais para esse ímpeto que a Colômbia veio para o segundo tempo. E é normal numa partida, é bom que a seleção passe esses momentos, que a gente jogue contra adversários que vão nos trazer dificuldade, e a gente só vai crescer com isso. Arthur, boa noite. Ana Maria, para o Meninas do Timão. Eu queria que você fizesse uma avaliação do meio-campo em ambos os amistosos e também pontuasse o papel da Duda Sampaio no time, principalmente nesse amistoso que ela começou como titular e fez o papel de primeira volante. Eu gostei muito, não só do meio campo, no geral, né, nessa convocação, como eu disse, mas foi uma decisão de trocar para dar oportunidade. A Laís, por exemplo, hoje foi muito bem, né, uma jogadora que vem atuando mais na frente no Palmeiras, mas eu gosto muito dela nessa posição, ela é muito inteligente, fez um grande jogo. Assim como a Angelina tinha feito na primeira partida também, a Angelina tinha ido bem. A Duda, ela hoje fez um jogo não só assim na posição de primeiro volante, mas também
conseguindo revezar um pouquinho com a Laís nos encaixes de marcação e contribuindo principalmente para acionar o time em profundidade, né, e dar o ritmo também. É uma excelente jogadora que entende tudo que eu peço, tem um futuro brilhante pela frente, renovou com o Corinthians, né, e acho que ela vai ter mais uma temporada de destaque no clube. E elas indo bem no clube, elas vão ter espaço aqui e também, claro, o que elas fazem aqui, como foi nessa convocação, também vai ajudá-las a terem novas oportunidades. Arthur, Thierry Calil, Jornal S hoje. Eu queria que você comentasse sobre a partida de duas jogadoras em específico, a Gil Queiroz e a Isa Haas. A Gil voltando para a seleção depois de algum tempo, já tinha feito um primeiro amistoso muito bom no sábado e hoje acho que foi a melhor opção no ataque do Brasil, jogou muito bem, fez um belo gol. E a Isa vindo pela primeira vez e acho que na soma dos dois jogos, na minha opinião, sendo o melhor nome da seleção brasileira, mostrando muita segurança hoje, defensivamente foi perfeita e até marcando o gol. E eu queria que você falasse um pouco sobre o desempenho delas, na sua opinião, nos dois amistosos, qual o saldo você tira dessas atletas nos dois jogos. Jogaram demais, né? Todo mundo viu os dois jogos, jogaram demais, especialmente hoje a Gil foi, né, um ponto de desequilíbrio, de arrasta, de velocidade, de marcação. Claro que elas não jogam, né, sozinhas e tem todo, né, um sistema que funcionou bem ao lado delas. Então a Keren hoje fez um grande jogo também. A Marília estreando pela seleção, titular também foi muito bem. Então o ataque, né, que a gente colocou se ajudando demais e abrindo espaço e botando velocidade, associando, entendendo para as melhores tomadas de decisões. E elas foram felizes de fazerem os gols por merecimento, né? Então quando o atleta se sente bem, né, luta, corresponde, né, tá presente e querendo aproveitar de verdade as oportunidades, elas são premiadas, né? As duas foram hoje com gols. A Isa, assim como eu disse do ataque, jogou com uma zaga que na primeira partida que também já vem mais tempo na seleção, apesar de serem muito jovens, né, excelentes atletas. E isso ajudou ela certamente a fazer um grande jogo na primeira partida. Hoje eu troco e a Calhau também foi muito bem, né, como uma zagueira canhota e ela atuando agora na faixa central, uma zagueira por dentro e ela foi bem nas duas posições, marcou um ataque que é muito forte da Colômbia e jogou demais. Então, com a ajuda das companheiras, né, nos seus setores e o time como um todo, potencializou essa qualidade que elas têm e certamente ganharam muitos pontos para estarem de volta aí nas próximas convocações. Arthur, o quão importante é as jogadoras acreditarem no seu sistema de jogo, no seu método de trabalho, principalmente as mais novas, né, que vêm chegando agora, e também queria que você já projetasse se é uma dor de cabeça boa para os amistosos contra a Austrália, porque você vai ter um novo leque de opções também, projetar também já esses amistosos no final do ano também. Muito, né, Cíntia? Eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir vencer no campo e na vida é você acreditar, né, e querer de verdade, ir lá e fazer, né? Então, esse grupo mostrou isso e eu sou muito contente porque eu vejo que eu tenho conseguido fazer com que as jogadoras, de modo geral, do futebol feminino, acreditem, né, nessa nova ideia da seleção, da maneira de jogar, do nosso ambiente, daquilo que eu peço, que às vezes é uma lógica um pouco diferente, né? Elas me chamam de doido às vezes, uma ou outra, mas é um doido que elas entendem, né? E que elas lutam junto comigo. Na verdade, eu luto junto com elas, né? Para entregar o melhor para elas. Meu sucesso é o sucesso delas e eu vou sempre pensar no que é melhor para potencializar cada atleta. E eu acho que isso tem acontecido, né? Jogadoras, tanto nas Olimpíadas que o mundo não conhecia, começou a conhecer. Agora que muitas do Brasil, de outros clubes que não eram convocadas, estão sendo convocadas ou, né, que eram convocadas e pararam de ser, retornaram, estão sendo destaque, né? E estão jogando super bem. Então, acho que cada passo vai reforçando essa confiança que eu tenho nelas, que elas têm em mim, no trabalho da comissão em geral. Então, o Brasil tá no caminho correto para a gente
ser ainda mais forte na próxima competição oficial, que vai ser a Copa América, e que esse amistoso foi importante também, né? Porque a característica da Colômbia, a característica da arbitragem, né, sul-americana, você vê que o jogo não anda, né, também. Hoje, mais uma vez, a gente teve uma partida com menos de 50% de bola rolando, do tempo de bola rolando, então é muito pouco, e a gente tem que entender e saber jogar esse jogo picado, e na característica que tem, para se preparar para a Copa América. Então, cada momento a gente vai preparando e vai tirando os pontos positivos, assim como a gente vai pegar agora a Austrália, na próxima convocação, com, se não me engano, um dia de treino só, e já chegar lá com aquele jet lag, né, que é difícil, muito longe, e treinar um dia só e pegar uma seleção muito forte, que fez a Copa em casa, teve um impacto, como a gente espera que tenha aqui no Brasil, para melhor ainda, mas a Austrália teve esse impacto, ganhou da Alemanha, né, ontem, que a Alemanha cresceu. Então, vai ser muito positivo também essa próxima convocação e, né, pela característica, não tanto para a Copa América, mas lá para frente também. E os testes vão continuar sendo feitos e entendendo o momento e os objetivos. Vamos encaminhar agora para a última pergunta, por favor. Boa noite, Arthur. Lucas Calegari, do Portal Variando Esporte e Movimento Verde e Amarelo. Arthur, a previsão climática para hoje colocava Vitória como a capital mais chuvosa de todo o país. Mesmo assim, mais de 8 mil pessoas estiveram aqui no Kleber Andrade apoiando a seleção durante 90 minutos debaixo de chuva. Quão importante para o resultado final é esse suporte da torcida, e como que você e as meninas recebem esse apoio no começo de um ciclo tão importante para o Mundial em casa em 2027? Recebemos com muito orgulho, né, com a certeza de que isso impulsiona, inspira mais, né, as atletas. Então, a gente quer mesmo jogar mais vezes no Brasil, já falei isso já está certo, né, esse planejamento, ainda que precisamos ajustar sempre com as seleções, porque a gente quer enfrentar seleções sempre fortes, né, que nos desafiem. Mas eu agradeço o torcedor capixaba, porque tomou uma chuva forte aí, estava todo molhado até agora, meus pés estão molhados ainda aqui, então a gente fica muito feliz de jogar em casa. Às vezes é a primeira ou a segunda vez que as famílias podem acompanhar as jogadoras, né, jogando pela seleção. Isso aconteceu, né, toda a convocação que joga aqui, eu vejo que tem famílias que vêm ver as atletas pela primeira vez. E a atmosfera do torcedor brasileiro, que isso é uma missão nossa, né, que é conquistar cada vez mais esse carinho do torcedor, essa confiança de que o Brasil vai sediar e vai fazer uma grande Copa do Mundo em casa. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Obrigado.